E aí parte para uma outra coisa que eu acho que é importante, e isso há muitas especulações, sobre em que... Será que a atuação política dela, de alguma maneira, poderia ter provocado, né, uma retaliação, como foi o crime? Ela mexeu em algum vespeiro. Onde é que... E a investigação acaba tendo que levantar isso. Então vai descobrir, por exemplo, que ela tinha, em 2017, no final de 2017, ela tinha apresentado um projeto de lei que facilitaria a regulamentação de áreas de moradia, por exemplo, em favela, em ocupações ilegais. E, de uma certa maneira, esse projeto criaria condições para que as pessoas pudessem ter o título da propriedade. Ou seja... Quando você dá o título para a pessoa e ela é dona, você diminui a influência que as organizações criminosas têm naquela localidade. Claro. Né? Então, por exemplo, no caso dos grupos criminosos que trabalham, que atuam, né, com a questão de grilagem de terras, construções irregulares, tem uma série de coisas que acontecem. E que um projeto como esse afeta. Depois você vai ter comunidades, sobretudo na Zona Oeste, que estão passando por um momento de reivindicação desses direitos, inclusive com a Defensoria Pública, com vários órgãos e com o mandato da Marielle, com a pastoral ligada à igreja, e que há uma onda, quando a Marielle é morta, de 88 comunidades ali de uma parte da Zona Oeste, 26 delas estavam engajadas no movimento de regularização da propriedade. Quer dizer, olha o impacto que isso traz. E o mandato dela era um mandato que dava espaço para isso. Quer dizer, para essa discussão, né? Para essa discussão, para ela que, quando esse pessoal nas comunidades começam a discutir a regularização, as assessoras dela que estão lá, quando vai ter uma reunião na defensoria, é o grupo dela que está ali. Então, há uma movimentação política e aí a investigação diz, olha, aqui pode ter um ponto. Então, acho que o perfil da Marielle nos coloca vários desafios, sobretudo a reflexão do seguinte: então, quem quer realmente o bem-estar coletivo tem que morrer? Quer dizer, é isso que nós não podemos admitir. Quem não joga o jogo morre. Cara, é a falência do Estado, né? Por isso que é um crime que foi colocado muito bem, é um atentado à própria democracia no Brasil. Exato. Né? Muita gente, sobretudo no início, tentou minimizar, mas é só mais uma vereadora. Não, é uma coisa muito mais profunda que isso. Porque é uma pessoa com compromisso político, com ideais políticos muito claros, e que na sua atuação você não encontra um desvio de conduta, como o jargão policial coloca. Teve um ano de gravação aí para... Você vê uma pessoa totalmente engajada, autêntica. Aquilo que se falava dela era de fato. Sim. E quando ela morre, a gente até coloca que se tenta fazer o segundo assassinato, que foi da reputação dela. Total. Eu escutei várias coisas, imagino que vocês também, né? Sim. De gente tentando justificar, né? Pois é. Ela estava metida com isso ou com aquilo. Tinha relações com crime, etc. Exato, então veja, eu acho que tudo isso... Isso parte de quem? Quem tem interesse em diminuir a figura dela para talvez deixar a investigação menos importante? O que você acha? Eu acho que isso remonta à própria cultura brasileira que a gente tem que rever. A questão da mulher. Porque hoje até existe uma tese que se coloca que a morte da Marielle se enquadraria num femicídio político. Né? Total. Ela morre por ser mulher por e ser política, mulher, por ser, isso. E defender essa história da mulher preta e tal. E isso traz, quando acontece a morte, a repercussão que tem depois, você vai ver que esse sentimento de desprezo, muitas vezes, por ser humano, aparece. Total. Né? E a investigação, quando ela vai trabalhar com... Eu acho que eu, pelo menos, quando eu mergulhei nesse tema, eu fiquei apaixonado pela Marielle. Eu queria ter conhecido a Marielle. Eu também, eu tenho essa sensação de que eu gostaria de estar numa mesa com ela aqui, que nem vocês, conversando sobre a vida, sobre os anseios, o que ela pensava sobre o mundo. E uma coisa que remonta até pessoal, porque... Quantos anos ela morre? Ela é assassinada? Ela está com 36. 36, com 36 anos só. 38.
Aqui Não, ela fez 44 agora. 44 Faria, agora, né? é. Faria 44 Então, agora. 38. Há 5 anos, 38 para 39. Super nova, né? Ela faria em julho 39. E é uma coisa interessante também, quando a gente pega a trajetória de vida dela, né? E a gente vai, quando a gente estava escrevendo, a gente se via naquela trajetória. Por quê? Do mesmo histórico. Nós também viemos de famílias com dificuldades financeiras. Nós também tivemos participação, os mesmos ideais. Então, a teologia da libertação, por exemplo, que a Marielle jovem participa, a gente participou. Então, a gente vai construindo uma identidade com ela. Uma identidade de alguém que realmente, como eu disse, tinha valores claros e valores de direitos humanos. Entendi. Então, acho que a investigação, quando eu vejo a delação hoje fechando isso, eu acho que alivia, de uma certa forma, e a esperança, como foi bem dito, a esperança de fechar essa ferida. Fechar essa ferida. Eu torço para que ainda esse ano... A impunidade, no caso dela, teria seria um precedente muito perigoso, né? Para que coisas Sim. maiores acontecessem, né? A partir disso daí. E que acontecem. Durante a pesquisa... Quê? Durante a pesquisa, eu fui levantar mortes políticas. Se você pega no Brasil, é um número altíssimo. Que a gente nem fica sabendo. Que a às gente vezes. não fica sabendo, de pessoas que são assassinadas... Perto da eleição, ou logo depois que são eleitas. São assassinadas por conta da sua ação política. Tá certo? Então, esse é um dado preocupante. Eu acho que... Tem muito desses. Muito, muito. Acontece muito. E acontece de uma maneira sem essa repercussão. Né? E que acaba... muitos candidatos são assassinados, muitas pessoas com mandato são assassinadas no Brasil. Há um número altíssimo de não só políticos, mas também de militantes. Né? Militantes políticos. O caso daquele cara, no aniversário dele, o cara entrou atirando e matou ele porque... Então, assim, é um dado... O tema, eu acho que era Lula, né, da festa, ou ele tava... É um dado muito preocupante. E eu acho que a investigação traz tudo isso. Eu costumo dizer que a ideia do livro é pensar do Brasil a partir de uma história, de um registro histórico. Que ali está as nossas as dificuldades das nossas instituições, a dificuldade que as instituições têm de se relacionar. Eu acho que uma coisa que a gente não falou aqui, de uma coisa inédita na investigação, que foi quando vocês passaram a ser investigados pela Polícia Federal. Se criou uma situação de investigação da investigação. Porque começou a se ventilar suspeitas de que a polícia não estaria fazendo o seu trabalho, e aí o Jungmann, que era o ministro na época, determina que a Polícia Federal instaure um inquérito para investigar os investigadores. Entendi. E aí também uma coisa que trouxe um atestado para você, né? Porque vocês tiveram também a vida revirada e também não encontrou, quer dizer, assim como na Marielle não tinha nada. Então, eu acho que tudo isso traz uma reflexão sobre o Brasil, sobre os nossos valores, sobre onde a gente quer chegar. Porque isso é inadmissível, não é simples. Não é para diminuir a importância disso. Eu acho que essa reflexão entra Qualquer pessoa que tente diminuir tem alguma outra